Olá, pessoal. Sou Ricardo Oliveira, especialista em marketing industrial há 12 anos. Quero trazer para vocês histórias e desafios da vida real dentro das fábricas. Fique ligado, pois nesse podcast nós vamos trazer diversos especialistas e entrevistados que são referência no mercado. A gente vai ter muita troca de ideia e com certeza vai contribuir para você superar os desafios dentro da indústria. Boa noite, pessoal. Hoje estou recebendo a Silvia Gurgel, um ícone aí das mulheres poderosas nas indústrias, né? Na empresa. Quero agradecer a sua presença, Silvia. Agradeço bastante estar aqui. E queria que você contasse um pouquinho sobre a sua carreira, né? Sobre a sua história. Quem é a Silvia? Quem é a Silvia Gurgel? Bom, eu me formei, fiz Direito, né, em Sorocaba, na Uniso, e desde então sempre segui carreira como advogada, entrei no mundo corporativo e trabalhei em indústrias em Sorocaba, depois eu fui convidada para trabalhar numa indústria nacional, que é a Fersol, fica em Mairinque, e foi um desafio grande, porque era um momento onde a empresa estava passando um processo de reestruturação. É uma empresa sempre que, desde a década de 70, ela nasce no mundo do agro, sempre vendeu produtos para a agricultura, e ela se viu ali numa situação que um dos agrotóxicos dela foi banido, e aí veio todo o processo de reestruturação, né? Então, eu entro como advogada, e aí lá eu segui carreira, coordenadora jurídica, diretora jurídica, hoje estou como diretora executiva, num desafio de reestruturar uma empresa nacional, né? E dentro dessa visão, missão de reestruturar e muito vinculada ao direito, eu sempre tive um viés muito de querer fazer o certo, né? De aquele sonho de ver a justiça acontecer. E o Brasil é essa realidade que a gente está vivendo, né? Em que pese eu tenho muita esperança de ver um país melhor, eu acredito muito nisso. Dentro da minha carreira, eu vi que se eu fosse exemplo, eu estaria fazendo bastante, se eu fosse exemplo. E aí passou 20 anos, e aí veio toda essa questão da Lava Jato, toda essa questão, né, de mudança no país, e eu fui fazer compliance na UFSCar, né? Eu precisava aí de um resgate de ética, de moral, de acreditar de novo no país e nas pessoas, né? E eu concluí já esse MBA e eu falei lá que eu percebia que não adiantava só ser exemplo, que tinha passado 20 anos e eu tinha necessidade de contagiar alguém. Sim. Eu preciso que alguém queira fazer o certo também, para que a gente possa de fato ver a mudança. Então eu tenho aí um desafio grande, né, nessa missão de contagiar as pessoas a acreditarem que a gente pode fazer o certo. Desde dentro de uma empresa, lógico que uma empresa tem uma responsabilidade enorme, né, em termos de gerar empregos, pagar tributos, é a empresa que faz a roda girar. Sim, né? Sem dúvida. Então a gente tem que tirar o chapéu aí para os empresários também. Eu falo que ser empresário no Brasil é uma atividade heróica, é um desafio diário, isso em todas as empresas, né? Mas a gente precisa acreditar, né? A gente precisa de pessoas querendo fazer o certo. E aí eu visto essa camisa e é o que me motiva todo dia a querer fazer acontecer e querer fazer um pouquinho melhor todo dia. É o que eu acredito muito. Muito legal. Conta um pouquinho pra gente, né, pra quem tá ouvindo, o que a Fersol faz, né, o que a empresa é, o que faz, enfim. A Fersol é uma indústria química, né, ela foi constituída em 1975. Até 2012, ela sempre ficou no segmento de venda de produto para a agricultura, então desde inseticida, adjuvante, herbicida, fertilizante. Em 2012, é uma sociedade anônima fechada, a gente reestruturou a empresa, hoje ela não comercializa mais produtos para a agricultura. O pilar mais forte da Fersol é a venda de serviço. Então, a gente tem a prestação de serviço de industrialização. Então, a gente atende desde as maiores companhias no segmento agro, é um viés muito forte, mas até outras empresas que precisam fazer produtos químicos, não tem planta, né, não tem estrutura.
Então, a gente acompanha o cliente, às vezes, desde o desenvolvimento, né? A gente tem muito cliente que está em fase de testes, às vezes está em universidades querendo desenvolver o produto, não consegue passar para a escala industrial. Porque quer escalonar, né? Quer escalonar. E aí, né, vai para a fábrica, nosso time lá de químicos, engenheiros, consegue daí desenvolver e consegue ir para a escala industrial. A Fersol gosta muito de abraçar o cliente, às vezes a gente constrói unidade fabril específica para o cliente, né? Então, a gente atende a necessidade mesmo, desde lá do desenvolvimento até, né, homologar a embalagem, verificar rótulo, contrarótulo, se precisa de registro ou não. A gente faz um trabalho completo lá para que o cliente tenha o produto dele no mercado. Legal. Né? E lá na Fersol tem um laboratório bem completo também, né? Para pesquisa e desenvolvimento, sim, né? Sim, a gente tem laboratório de pesquisa e desenvolvimento, que é onde a gente faz todo, né? O que a gente tem na planta de equipamentos, a gente tem dentro do laboratório em escala menor, né? Então é igualzinho, a gente reproduz da mesma forma. E a gente também tem laboratórios aí de controle de qualidade, onde daí as análises dos produtos, né, são feitas lá dentro também, né? Também a gente tem um diferencial como industrializador, porque já na minha gestão a gente tirou, ela está localizada na Castelo Branco, né? Um espaço muito grande, e aí a gente tirou licença de armazém geral. Então, a gente também propicia isso para o cliente. Ele pode industrializar o produto dele, ele pode deixar armazenado conosco e faz a distribuição da própria fábrica. Ou a gente tem clientes que o produto é importado, ele traz o produto pronto de fora. Então, ele importa o produto usa só o nosso armazém, né? E aí a distribuição também é feita de dentro da fábrica. Então, a gente tem uma equipe de logística bem completa ali para poder atender a necessidade do cliente. Legal, e na beira da Castelo, né? Fica um na cara do gol, né? Sim, né? A gente está muito pertinho de Santos, de Porto, aqui no estado de São Paulo, as empresas que estão... E a Fersol é beirando a Castelo mesmo, fica né? na Castelo, Ela está em Marinque, mas ela não chega, né, no centro da cidade. Sim. A gente fica bem na Castelo. Dá para ver da rodovia a fábrica. Isso é muito legal. Considerando todos esses fatores, qual que é o perfil do cliente que quer industrializar com a Fersol? Por exemplo, o cara tem uma ideia, se ele quiser fazer um desenvolvimento lá, ele pode. Sim, claro, vias de contrato e tudo mais, mas ele pode procurar a Fersol já para desenvolver o projeto ou não? Já é um caso que ele só precisa realmente escalonar, que ele já tem desenvolvido. Como funciona essa dinâmica, né? Porque acho que não é tão comum, ou eu estou errado? Não, a gente tem muita questão, né, das pessoas que querem industrializar ou elas já industrializam em escala menor, precisa expandir, ela precisa, né, conseguir industrializar volumes maiores e aí ela não tem estrutura, né? Então, esse cliente, normalmente, ele já tem um produto dele já desenvolvido e aí a gente só vai fazer a questão, né, de volume maior para atender esse cliente. Legal. Mas a gente tem cliente também que ele tem... o que eu falo, né? Ele tem um coração, que é a parte comercial. Sim. Então, às vezes, ele vende muito um produto e ele gostaria de ter um produto marca própria. Entendi. Então, ele vem para a fábrica e fala, olha, eu vendo muito esse produto, você consegue desenvolver? Então, a gente faz o inverso. Então, a gente estuda o produto, que é o produto que ele vende, e a gente desenvolve um produto para que ele possa ter ou a marca dele, ou daí, dependendo da negociação, vai ficar a marca da fábrica. E aí, ele faz uma parceria onde ele vai fazer a venda e a gente fica só com a questão da industrialização. Legal. Mas aí, desde comprar todos os insumos para ter esse produto no mercado, né? A gente tem essas duas frentes que a gente atende. Agora, o cliente, quando ele desenvolve, ele tem um produto, muitas vezes, ele tem a dificuldade daí do mercado, né? Então, às vezes, o cliente, ele sabe muito fazer um produto, ele sabe que o produto vai funcionar muito bem, a gente consegue desenvolvimento, a gente consegue entrar em escala industrial, mas às vezes ele tem dificuldade na parte comercial. Então, aí a gente auxilia... Capilarizar e vender. Aí a gente auxilia também. Porque daí, né, através das próprias outras empresas parceiras que a gente tem, ou através mesmo de network, a gente conecta, né, as empresas e as pessoas para que ele possa ter aí uma demanda e conseguir atingir a venda no produto dele, né? Porque daí, lógico, o nosso interesse sempre vai ser industrializar. A gente sempre pensa, quanto mais ele vender, mais nós vamos industrializar. Então, para essa roda girar,
né, a gente precisa estar alinhado com todas as... É uma parceria ganha-ganha de exato, fato. Né? A gente E qualidade? Quais são as certificações que a Fersol tem hoje? A gente tem a ISO 9000, tem a 14000, que é a parte de processo e a parte de ambiental, né? Então, a gente tem essas certificações, a gente é auditado todo ano, tanto interno quanto para as próprias certificadoras. E aí, a gente tem nossos controles internos, né? Todos os nossos procedimentos internos para ter aí uma gestão de qualidade de excelência. Entendi, muito legal. Agora, eu queria entrar um pouquinho mais a fundo, né? Nessa cultura, né, não sei se eu posso chamar de metodologia, que é a ESG, né? Queria que você explicasse, né, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, primeiro, o que é isso, né? E como que você vem trabalhando isso dentro da Fersol. O ESG já é uma sigla em inglês, né, que significa a parte ambiental, a parte social e a parte de governança. São 3 pilares onde hoje a gente trabalha. Eu falo muito que hoje é a cereja do bolo, né? As empresas buscam muito a questão aí da perfeição e da excelência, né, nesses 3 segmentos. O que seriam os 3 segmentos? Hoje as indústrias... eu vejo que nós, antes da indústria, nós como consumidores, cada vez mais nós estamos exigentes e nós somos cada vez mais preocupados e conscientes, né, com a questão ambiental, com a questão social. Então, hoje a gente se preocupa. Será que essa roupa que eu estou usando foi feita por mão de obra escrava? Será que teve trabalho infantil? Será que é um fornecedor que compra mercadoria roubada? Né? Será que eu estou degradando o meio ambiente, não estou fazendo... a recomposição? Então, hoje o consumidor e essa nova geração vem muito mais antenado com isso. A gente tem essa preocupação. E as empresas também precisam. Hoje eu falo muito assim que as empresas não podem mais simplesmente querer o lucro pelo lucro. Sim. Eu não posso mais querer só o quanto eu vou pôr no meu bolso. Eu preciso, como empresário, olhar dentro do que eu estou fazendo e o que eu estou devolvendo para a sociedade. Porque eu tenho um consumidor muito mais preocupado, muito mais atento, né? Então, esse viés hoje é muito importante, né? Eu estar conectado e preocupado com as regras, com as leis, com as pessoas e, lógico, com a questão ambiental. Então, o ESG, ele já vem lá desde 2005, com uma determinação da ONU, e ele ganhou agora, nos 2 últimos anos, escala, porque em Davos foi determinado, né, na agenda que a gente teve para fazer a redução aí, né, de parte ambiental e a gente chegar em índices melhores. Uhum. E aí veio uma corrida no Brasil, a gente escuta muito, né, as empresas quererem estar alinhadas com esses pilares, porque a gente tem aí os investidores olhando as empresas e eles querendo investir em empresas que são empresas corretas, né? Então, até, né, estava lendo ontem, a Exame divulgou uma matéria dizendo que até 2025, né, em um curto espaço de tempo, a gente está aí com mais ou menos 53 trilhões de dólares, né, no mercado aí de ações para investir em empresas que seguem esses pilares. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Dá para fomentar bem o mercado, mas aí, né? Me chama muita atenção, e vários cursos que eu faço e participo, eu falo assim... A preocupação é estar bem na foto, porque eu quero dinheiro, ou de fato esses preceitos, esses pilares é a minha verdade? Sim. Né? Porque antes de falar da ESG, dentro da governança, a gente tem um compliance, né? Que são as regras, né? Que são os procedimentos, conduta, código de ética, canal de denúncia. O compliance, ele vai dar tudo isso. E a gente sempre escuta em todos os cursos de formação, ou dentro como gestor, que quem dá o tom sempre é a liderança. Sempre é o board, sempre são os acionistas, sempre é a diretoria, o presidente. Você tem que ser sempre exemplo, exemplo, exemplo. Evidente, né? Eu falo que a gente pega programas de compliance de multinacionais que são lindíssimos, como uma Petrobras, uma Vale. Os programas são fantásticos. Mas, de fato, se as pessoas não acreditarem, se as pessoas não quiserem fazer o correto, é letra morta no papel. Sim. Né? O papel sempre... O papel aceita tudo. O papel aceita tudo. Então, como é que eu vou dar vida naquilo? Eu preciso, de fato, seguir. Eu preciso fazer com que as pessoas queiram fazer o correto.
E aí, quando eu falo as pessoas, eu coloco assim, a empresa, ela só existe porque ela tem as pessoas. Sim. As pessoas precisam querer fazer o correto. E isso são todos. Evidente, o tom vem de cima, mas se eu estou numa empresa que eu não estou contente ou está fazendo coisas que eu não acho correto, eu tenho que me posicionar, né? Eu quero continuar, não quero continuar, o que eu vou fazer? Né? Então, as pessoas precisam começar a criar essa consciência que dentro da minha vida, no meu dia a dia, eu preciso querer fazer o correto. Né? E as empresas mais ainda. E isso é uma coisa que até a gente estava conversando um pouco antes, né, de iniciar o programa, que no dia a dia a gente já percebe, né? Você até deu exemplo, né? O pessoal às vezes passa no sinal vermelho, né? Fura a fila de banco, fila de supermercado. Então, já é nos primeiros exemplos, né? Nas primeiras coisas, né? Nós, os brasileiros, a gente tem essa mania do jeitinho, né? Sim. Ou é assim mesmo, querer tirar vantagem. Então, isso precisa de fato mudar. Quando eu fiz o compliance, né, o MBA, eu coloquei, né, que eu queria... Não adiantava só eu ser exemplo. Eu preciso contagiar as pessoas. E sim, dentro, né, a gente passou essa agora, né, a questão da pandemia... E a Ferson, onde eu trabalho, a gente sempre teve licença de saneantes, né? A gente sempre pôde industrializar produtos químicos para limpeza geral. Só que a gente nunca teve marca própria nossa no mercado. Sim. Com a pandemia, a gente se viu obrigado a colocar o álcool. E o álcool foi interessante e foi um grande aprendizado até para mim, porque... A Anvisa liberou várias indústrias, mesmo sem as licenças, a estarem fazendo tanto o álcool como saneante e como o álcool gel, que é um cosmético, né? E teve todo o problema que não tinha espessante para fazer o gel, o mundo inteiro estava faltando, né? A matéria-prima subiu, que foi um absurdo. E aí, inflacionou pra caramba, mas numa época de pandemia, onde não devia se inflacionar, né? E aí, dentro da pandemia, quando a gente começou a fazer toda a questão da venda do álcool... Eu tive vários compradores ou vários estabelecimentos, grandes estabelecimentos, querendo tirar vantagem da compra de um produto que era extremamente essencial numa pandemia. E querendo fazer esquemas de ganhar dinheiro em cima, né? E assim, eu ouvi de um representante que falou assim, você é muito certinha, você devia ser advogada na Suécia. Eu falei, pois é, né? A gente aplaude a Lava Jato e nós no dia a dia a gente faz errado. E a gente acha certo fazer errado. Trata como se fosse normal, né? Então, assim, enquanto a gente não mudar essa cultura, e precisa mudar, né? Eu falo muito que as pessoas, essa mania de tirar vantagem. Teve uma vez, era antes da pandemia, agora que tá voltando, né? A gente circular, tudo. Eu fui à missa. E na igreja, a criança lá tinha que assinar na secretaria lá, a participação na missa, que ela assistiu à missa. A menina devia ter 9 anos. A mãe chega correndo no final da missa com a criança e fala, corre lá, ninguém vai ver que a gente chegou agora. Na igreja, o exemplo tá dando dentro da igreja. Né? E é uma coisa que você não é obrigada a fazer, né? E eu falei assim, gente, o que ela está ensinando para essa criança? Né? Então, assim, a gente precisa de fato mudar. A nossa cultura, a nossa visão, a gente precisa mudar. Eu tenho que entender que eu não posso querer tirar vantagem de tudo. Né? Eu tenho que respeitar o outro, eu tenho que saber o meu limite, eu tenho que querer olhar a coletividade. A pandemia veio para ensinar isso, né? Eu não posso ser sozinho. O que adianta eu ter muito dinheiro, né? Eu não vivo numa bolha, porque se você está doente, eu posso adoecer também. Exato. Né? Então, eu acho que a gente tem que tirar isso como lição, aprendizado. Agora a gente vem aí uma outra fase, né? Até em relação à pandemia, todo o aprendizado que a gente teve aí com a Lava Jato, um pouco decepcionante quando as coisas meio que desmoronam. Eu, como advogada, sou meio decepcionada para falar sobre isso. Desconstroem tudo que estava construído, né? Parece que... Aí, quando um presidente, né, europeu fala que o Brasil não é um país sério, a gente fica bravo. Mas quando é feito todo um processo, quando dão voz de prisão e prendem empresários, políticos, né, que estavam envolvidos com todo esse escândalo, aí simplesmente chega agora, né, o nosso querido STF e finge que nada aconteceu, e agora
Já tem até candidato a assim, presidente. né, a gente não quero fugir tanto do tema, mas não como entrar. advogada só eu falo muito isso, né? Se a gente até ainda pode ser um país de terceiro mundo, onde a questão da educação não é tão Sim. levada a sério nesse país, mas se a gente tivesse um judiciário célere, correto, né? É lógico que a gente tem muitos profissionais super corretos dentro do Poder Judiciário, mas a gente sabe a pressão que sofre e a morosidade de um processo faz com que as pessoas desacreditem, Sim, né? sim. Então, já ouvi falar, você quer processar? Vai, daqui 20 anos a gente vê quem tá certo, quem tá errado. Sim. Então, isso acaba caindo muito no descrédito, né? Então, a gente precisaria aí ter um viés, né, de justiça, né, mais ágil, mais pra gente ter aí uma credibilidade maior. Mas assim, a gente chega lá, né? Fala, não pode perder a esperança. A gente tem que... É um trabalho de formiguinha, mas tem que acreditar. E como que é, Silvia, todos esses desafios, com toda essa questão cultural, Brasil afora, né? Eu brinco que o latino tem um comportamento muito parecido, né? Todo o povo latino, ele tem um pouco desse jeitinho, né? E como que é uma mulher no topo da gestão ali, implementando esse tipo de cultura dentro da empresa? Como que é a aceitação das pessoas? Eu acho que melhorou bastante, né? É um desafio, né? Eu não vou falar pra você que eu não sofri preconceito, lógico que eu sofri. Lá, ainda mais quando eu era mais nova, tinha ainda às vezes uma visão meio machista, né? Ainda é um universo muito masculino. Sim, Mas eu acho que aos poucos a mulher vai cada vez mais ganhando teu espaço. Né? A mulher, eu acho que não tem essa questão de olhar quem é melhor que o outro. Não é, né? Tanto o homem quanto a mulher é importante. Né? A mulher às vezes é mais emoção, o homem às vezes age mais pela lógica, mas um acaba complementando e ajudando o outro. Eu acho que a gente não pode querer olhar o outro como, né, essa questão de quem é o melhor. Eu sempre falo isso na fábrica, que é um time, sim. não é um sozinho. Eu sozinho não faço nada. Eu preciso de um monte de gente comigo. Eu preciso de muitas pessoas acreditando no que eu estou falando. Sim. E eu coloco dentro da empresa que, como é um time, se todo mundo acerta, é mérito de todos. E se um erra, todos nós erramos. Não tem como a gente olhar diferente, né? E a partir do momento que eu começo a criar uma cultura melhor aonde eu trabalho, aonde eu vivo, dentro da minha casa, eu vou sendo um agente multiplicador e eu vou fazendo a diferença, né? Eu acho que isso não sou eu que falo, as pesquisas mostram, a mulher ela tem uma propensão menor à corrupção. Isso é estatística. Não sou eu que estou falando, isso é estatística. É estatística. Ah, legal, não sabia disso. É estatística. O homem ele tem uma ambição muito maior que a mulher, né? A mulher ela pondera mais, a mulher ela não tem tanta fome pelos riscos, né? Uhum. Já é mais na natureza, acho que do homem aí gostar mais da questão dos riscos. A mulher não sei se é essa questão mais de proteção, uma questão mais maternal que a mulher tem. Então ela acaba ponderando mais essa visão aí de apetite para risco. Então, a mulher acaba sendo menos propensa à corrupção. E a mulher, o que eu vejo assim, ela acaba muitas vezes sendo... Eu não sei se é defeito ou se é qualidade, que eu falo assim, a gente vai abraçando, né? A mulher, dependendo da mulher, ela vai abraçando e vai fazendo tudo, né? Ela cuida da criança, ela mexe a comida, ela atende o telefone, ela olha o periquito, ela faz tudo, né? Ela tem essa capacidade, né? E às vezes eu brinco, isso não é qualidade, gente, isso é defeito. A gente tem que ser menos. Sobrecarregando, né? Acaba sobrecarregando, Sim. né? Fala, vamos fazer uma coisa de cada vez, não vamos querer abraçar o mundo. Mas eu acho que a gente tem que parar de querer olhar, a mulher é assim, o homem é assado. Lógico que a gente tem as nossas diferenças, né? Sim. É evidente. Mas a gente tem que olhar um outro para somar, né? Para complementar, né? Para complementar. Sim. Né? E dentro da empresa, hoje, né, a gente tem aí muitas empresas onde a mulher está assumindo a questão, não só a posição em diretoria, mas como grandes CEOs, grandes executivas, né? Sim. E vem transformando, né? Vem fazendo diferente, construindo uma história diferente. E vem demonstrando excelentes resultados, né? Porque Excelentes acho resultados. que o que vale no mundo corporativo, no mundo empresarial, na minha opinião, é o resultado final,
né? Se no comando de uma mulher a empresa está dando bom resultado, ou às vezes até melhor do que quando estava no comando de um homem, por que não? Né? Não faz sentido ser diferente. Por isso que eu acho que, né, é o Mas que eu agrega, acho- é o que soma, né? Não é o que... Mas eu vejo com muito bons olhos. A Fersol acho que sempre teve uma posição de ter mulheres, né? Tem. De dar uma... Acho que chega até a dar uma preferência maior para mulheres, né? Tem. O Michel, o presidente da empresa, Michel Aradon, ele sempre teve essa visão de participação das pessoas dentro da empresa. E lógico que ele tem uma visão não só da questão da mulher, mas das minorias, né? Então, na fábrica, entre uma pessoa mais nova e uma mais velha, a mais velha vai ter preferência, né? Entre uma pessoa que sofre problemas de ser homoafetivo, o homoafetivo vai ter preferência, né? A gente já teve uma época onde a gente já fez parceria com o Estado, onde os presidiários em regime semiaberto chegaram a trabalhar dentro da fábrica, né? Então, sempre ele propiciou isso, porque ele sempre acreditou que a gente só forma uma pessoa através do estudo e do trabalho. Do trabalho, sem dúvida. Né? Então, a gente já chegou a ter muitos funcionários e ele chegava a parar a empresa para dar aula para as pessoas, né, de política, de sociologia, de filosofia, né? Onde a empresa está localizada era uma região muito humilde, né, no começo da empresa. E nem todos eram alfabetizados. A gente tem uma escola construída dentro da fábrica, né? Ele construiu sala de aula, ele levou professor. Que bacana, né? E não só ele alfabetizava o colaborador, mas começou a ser estendido isso para a família, né? Então, a empresa ela sempre esteve presente, a comunidade crescendo no entorno, mas ela sempre presente participando da comunidade, né? De fornecendo água, cesta básica, contribuindo ali naquela região da forma que ela melhor podia. Sim. Né? Então, eu acho que essa visão é muito importante. Ele fala muito que ele não é empresário, ele está empresário, né? A licença maternidade, onde no Brasil hoje é 6 meses, ele foi defender na ONU nos Estados Unidos. A Fersol já praticava e não era lei no Brasil. Ele tinha licença paternidade de 3 meses. Porque ele sempre acreditou nessa vertente, né? Que você tem que olhar o ser humano com respeito. E um ser humano que é comprometido com a empresa, com o negócio, que é estável, ele via permanece. de regra, ele tem, né? A família ajuda a mantê-lo estável, ajuda a permanecer na empresa, né? Ele fica. Faz Na todo fábrica, sentido, a gente né? tem colaboradores que estão há mais de 30 anos trabalhando lá. Pois é. Tem 30, 20. A maioria são pessoas que têm muito tempo. Eu tô 10 anos lá, eu sou a mais nova, acredito. Porque as pessoas ficam. As pessoas ficam. Tá 10 anos lá já. Já tô 10 anos. Caramba. Tempo passo também. Silvia, eu queria agradecer muito. Esse papo tava muito gostoso. O nosso tempo já tá acabando. Mas eu queria já deixar o convite pra gente falar mais a fundo sobre empoderamento feminino. Vamos falar outros temas, sim. No próximo programa aí. Tá bom, agradeço bastante, estou à disposição. Obrigado.